Nada pessoal. Com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Prefeito, vamos sair um pouco dessa arena política e vamos falar de vírus e pandemia. O senhor falou aí em autocrítica, em crítica. Eu quero que o senhor faça uma avaliação da gestão do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia, do governador Mauro Mendes e do prefeito Emanuel Pinheiro. O que está acontecendo de errado e qual é o rumo, qual é a esperança que o cidadão cuiabano pode ter com relação a essa pandemia? Pedro, talvez tenha, eu acho que talvez planejamento, falta de planejamento, até porque ninguém esperava uma pandemia, né? Não estava no nosso plano de governo enfrentar a pandemia, ninguém imaginava. Então ela surgiu no último ano do meu mandato e no segundo ano do mandato do presidente da República e dos governadores de estado. Então eu acho que a falta de planejamento é um fator que acabou atrapalhando bastante. A falta de experiência para lidar com uma pandemia, como lidar com uma sociedade tão intensa, tão radiante, tão viva como a cuiabana, por exemplo, isso vale para todos, mas a cuiabana, quer dizer, como você lida com aquela situação. Todo mundo tem razão, todo mundo não tem razão, e você tendo que tomar decisões de Rita aqui, Rita lá, pressão para tudo que é lado, certo? Mas a gente teve que tomar uma postura, para ser bem uma posição. E para te responder bem objetivamente, eu digo o seguinte, com todos os erros e acertos, se não fosse o governo federal, se não fosse o presidente Bolsonaro, entendeu? E falo aqui com isenção, falo como gestor da capital. Cuiabá estava quebrada. Mato Grosso estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Porque o que veio de recursos... Eu até falo que o presidente Bolsonaro, eu não sei quem faz a mídia dele, se você estivesse lá, com certeza ele estava carregado nos braços do povo aí, porque ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente superasse a maior crise sanitária da história, do planeta, né, da história, e conseguiu arrumar adversários, uma inimizade enorme como se fosse como se fosse exclusivamente um negacionista. As palavras, a comunicação dele não corresponde às ações do governo dele. Só para Cuiabá foram 98 milhões de reais, fora a compensação financeira que teve ajuda do Congresso Nacional de 162 milhões de reais para a gente suportar a crise. São R$2.000 por dia de UTI, só de leitos de UTI. São 135 que eu montei. De onde que eu ia arrumar esse recurso, uma pandemia, tudo de uma hora para outra? E ele parou de pagar, né? Ele parou de pagar esse ano. Inclusive, até tive com o Emanuelzinho amanhã. Amanhã não, dia 19 de fevereiro agora, eu represento o Centro-Oeste brasileiro ao lado do governador Ibanez em uma reunião remota com o ministro da Saúde. E lá eu vou cobrar isso. Então, para que ele não deixe o cavalo da história, o bonde da história passar, porque 2020 nós só seguramos estados e municípios todos. O que eu falei de Cuiabá, ele atendeu os 26 estados, o governo federal atendeu 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros. Nós só seguramos a onda, só conseguimos suportar a onda, a pressão e evitar um trauma e uma perda muito maior de vidas graças ao governo federal, ao governo Bolsonaro. E agora, não sei o que está acontecendo, esses recursos não estão vindo, estão sufocando estados e municípios e eles precisam dar sequência a essa ação federativa, né? Essa ação humanitária e nos ajudar a suportar essa segunda onda. Agora, o mesmo presidente que passou os recursos, que não deixou os estados, as cidades à míngua, é o mesmo presidente que vem a público e faz uma campanha negacionista, que debocha da vacinação, que você, eu, ou qualquer outra pessoa que vai vacinar pode virar jacaré. Como é que o senhor vê esse outro lado do presidente? Esse lado em que ele explicita o negacionismo e faz um discurso anti-vacina.